Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um culto distrital online, falando em nome das igrejas adventistas do sétimo dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Sejam muito bem-vindos. Que privilégio estarmos juntos mais uma vez, reunidos virtualmente, mas com a certeza de estarmos na presença de um Deus real. Sinta-se muito bem-vindo e juntos numa jornada extraordinária baseada no estudo, na leitura do livro O Grande Conflito, que você pode ter acesso também através da descrição do nosso vídeo, que você tem aí tanto aqui no chat do Zoom quanto no Facebook. Você pode baixar o livro para tê-lo na versão em PDF. Você também pode ter na versão audiobook, audiolivro, isso mesmo. Enquanto você dirige, enquanto faz suas atividades, quem sabe na academia, em casa, você pode colocar aí no seu celular e ouvir a leitura dos capítulos. Hoje vamos abordar o conteúdo do capítulo número 11. São 42 capítulos e vamos estudá-los um por semana. Portanto, já completamos 10 semanas, estamos na segunda sessão do livro e hoje vamos para a 11ª semana e você é o nosso convidado, nossa convidada a usufruir desta saga milenar que terá um final surpreendente. Afinal de contas, nós estamos, na realidade, estudando a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos situa de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Você não precisa ficar aí perdido, tateando no escuro, não sabendo em quem acreditar. Creia na palavra. A palavra de Deus tem a resposta para todas as suas perguntas. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Sempre que abrimos a nossa transmissão, nós convidamos você a também compartilhar o link do nosso culto distrital online, e é o que eu vou fazer agora. Vou compartilhar aqui no Facebook, o link da nossa página da Igreja de Framingham, onde estou sediando esta transmissão, e vou colocá-lo no meu perfil pessoal. Assim, as pessoas que me seguem podem também ter acesso a estas mensagens extraordinárias. E você que está aqui pelo Zoom pode fazê-lo também. Você pode compartilhar o link do Zoom pelo WhatsApp, por mensagem de texto, ou, se está pelo Face, você pode então compartilhar com seus amigos virtuais da sua mídia social, tá bem? Muito bem, já estamos com o link compartilhado e tudo pronto para que nós possamos então dar sequência à nossa adoração nesta noite, dando uma boa noite aqui na página de Seekonk para a querida Esther Nascimento. Temos também direto da Flórida nossa querida Gorete Macedo, que já está conosco também. Deus esteja com vocês. Vamos abrindo as páginas e encontrando aqui na página da família Primeiro Encontro Elci Estevanato, mais conhecida como minha sogra, vida longa. Aqui temos também pelo Zoom, Alexandra, sempre em oração pelo Washington, pelo Mateus, seus filhos, suas noras, também netos, Carolina e Manuel, querida Maria Ramos, Wendel e Jennifer, e o querido casal Said e Emilce também já estão conosco nesta noite. Eu quero convidar você para uma rápida oração e, na sequência, vamos louvar o nome de Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia de atividades. Nesta quarta-feira, 20 de dezembro, já bem próximos do Natal, do nascer de um novo ano, nós temos mais uma vez o privilégio de adorá-lo e estudarmos a sua palavra. Fala conosco. Permita também que tenhamos acesso ao teu trono de graça através das nossas orações, do cântico que vamos oferecer a ti neste momento e também através do estudo da palavra. Nós queremos sentir, Senhor,
que estamos mais perto de fazer a tua vontade a cada dia. Então, por favor, que a nossa adoração, apesar do nosso pecado, seja aceita através então desta intercessão do Espírito Santo e também porque Jesus é o nosso advogado diante de um Deus santo. Permita, Senhor, que sejamos transformados a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, quero convidar você a cantar um hino que é, de fato, uma marca do tema que estamos estudando, que é exatamente o tema da Reforma Protestante. E certamente este hino que vamos cantar vai ajudar você a realmente lembrar-se, não é, do seu autor, Martinho Lutero. E hoje, inclusive no capítulo 11, nós vamos estudar o momento em que ele recebeu inspiração para escrever a letra deste hino, baseado no Salmo número 46, hino Castelo Forte. Então, vamos juntos adorar ao Senhor e daqui a pouco teremos o momento da oração intercessora, assim como também o estudo da palavra. Louvemos a Deus e vamos dar sequência em nosso culto distrital online. Só preparar direitinho aqui.
Graças a Deus por esta certeza, a certeza de que temos um Deus forte sempre ao nosso lado. Um Deus que tudo fez, tudo está fazendo e tudo fará para que possamos de fato herdarmos o seu reino, um reino que já foi feito para cada um de nós antes da fundação deste mundo e que agora nós desejamos mais do que nunca que este reino chegue o mais breve possível. Muito bem, temos a oportunidade de dar uma boa noite para a querida Célia Alves, direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Temos também conosco Michele e Neemias. Deus abençoe o querido casal. Aqui temos também Patrícia, Ricardo e Camila, direto ali de Fall River. Que Deus esteja com vocês, queridos, e juntos então nesta noite estudando mais uma vez a palavra de Deus. Não sei se é possível, irmã Alexandra, mas gostaria de convidá-la a fazer uma oração intercessora pelos nossos pedidos, agradecimentos que porventura estejam em nossos corações. Hoje, em especial, estamos orando pela Gabriela, diretora de música e do coral da nossa igreja de Framingham. Ela continua internada à espera de poder receber o nascimento do seu filho Henry, né? Os médicos ainda estão entrando num acordo se fazem o parto ou esperam um pouco mais, e isso está angustiando a Gabriela bastante, não é? Ela imaginava ter um número de semanas, agora o médico do ultrassom diz que são menos do que ela esperava, e então, com isso, ela tem ficado em jejum, sem poder tomar água, não está fácil. Então, que Deus tenha misericórdia da nossa querida Gabriela. Se for possível, irmã Alexandra, abrir o seu microfone para fazer uma oração intercessora, eu agradeço a oportunidade. Seja bem-vinda. Sim, será um prazer. Eu tive que colocar os outros adventistas ali para não fazer barulho. Não, E todo tranquilo. mundo participa do culto, pastor. Os Ótimo. cachorros, passarinho, Eu todo sei. Aí você está sempre bem acompanhada, graças a mundo. Deus. Exato. Por favor. Oremos. Senhor nosso Pai, Santíssimo Deus, que na altura dos céus está, estamos aqui, Senhor, olhos fechados, cabeças curvadas, humildemente, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Por favor. Agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje que passamos e que todas as lutas e provações foram vencidas. E estamos, Senhor, são e salvos em nossos lares. Mas pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão trabalhando, ouvindo-nos, os que estão ainda viajando, mas estão aqui, Senhor, ligados para ouvir um pouco mais sobre Ti. Senhor, estendemos também um pedido especial para nossa irmã Gabriela, que está nesse momento passando por essa aflição. Sabemos que o Uhum. Senhor está cuidando dela, está tomando conta do Henry e que o melhor será feito para ela nesse momento. Por Mas te favor. pedimos humildemente, Senhor, que o Senhor vai estar com ela e abrange aquele coraçãozinho, que o coração de mãe nesse momento torna-se tão aflito, Senhor. Verdade. Sabemos que quando nós entregamos todas essas aflições em teus braços, tudo será feito de acordo com a sua vontade. Uhum. Envia que os médicos certos, os remédios certos, os momentos certos sejam todos providenciados para que o Henry venha estar conosco o mais breve possível. Por favor. Pedimos, Senhor, também que cuide de nossos amigos que estão enfermos, dos nossos amigos que estão longe de Ti, das Uhum. pessoas que estão sofrendo por vício, Senhor, jogadas nas ruas, pelas Verdade. crianças que estão sofrendo maus tratos, por todos aqueles, Senhor, que precisam tanto da Sua santa misericórdia. Amém. Sabemos que, Senhor, que se orarmos, nos ajoelhar e orar, o Senhor estará cuidando de nós e da nossa nação. Então, Uhum. lhe suplicamos, Senhor, essas dádivas e essas bênçãos. Em nome de Jesus, te agradecendo tudo que o Senhor faz por nós, hoje e sempre. Amém. Amém, Pai. Muitíssimo obrigado, querida. Deus te abençoe e abençoe a sua amada família também. Muito bem, meus irmãos, mais uma oportunidade para relembrar você. Hoje vamos abordar o conteúdo do capítulo número 11, ok? Capítulo número 11, na edição condensada ou na edição completa. O conteúdo
é o mesmo, apenas a edição condensada é um pouco mais resumida, mas você consegue acompanhar aqui a nossa reflexão e o nosso estudo. Peço a você também que tenha sempre uma Bíblia em suas mãos, não é? Que tenha aqui, eu sempre peço a você para acompanhar com uma caneta marca-texto, tanto para você usar no livro quanto para usar na Bíblia, anotar aí também aqueles dicas, as dicas especiais, passagens e etc. Um caderninho para anotar também os pedidos de oração, enfim, que juntos possamos crescer neste estudo do grande conflito. Aproveitando para dar aqui também uma boa noite para Adriana Falcão. Que bom que você está conosco. Deus te abençoe, Adriana. Seja sempre bem-vinda, viu? Através aqui da página de Seekonk. Deus esteja com você e sua família. A querida Rosângela Santos também, direto de Campo Grande, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, melhor dizendo. A Divina Cardoso, que está nos acompanhando em Goiânia, Goiás. E aqui pela página de Framingham, nossa querida irmã Maria de Jesus, direto de São Paulo, Igreja do Jardim Campo de Fora, e ela escreve aqui para nós, pastor, o convênio já assinou a cirurgia da Maria Alice. Logo, logo ela fará a cirurgia. Deus seja louvado, que tudo corra bem. Que bênção. Graças a Deus, nossa querida irmã Maria Alice, que junto comigo ali no Campo de Fora, fazia um trabalho extraordinário, a nossa irmã, especialmente no Ministério do Idoso, ela que é uma profissional de enfermagem e é uma pessoa do bem, uma pessoa que realmente merece toda essa oportunidade de cuidar da sua saúde, que tudo corra bem. Um grande abraço para ela, para o seu esposo Josimar, para os filhos também, Mateus, Midian, para o Moisés, que toda a família esteja confiante no poder de Deus na restauração da nossa irmã Maria Alice. Muito bem, meus queridos, peço licença então para juntos agora fazermos mais uma vez a nossa reflexão, baseados aqui nos slides também que a gente prepara toda semana com muito carinho para facilitar a compreensão de vocês sobre os nossos assuntos aqui estudados. Então, vamos lá, vamos aqui ampliar a imagem. E durante o processo da mensagem, estejam à vontade para escrever os seus pedidos, agradecimentos, que após encerrando a transmissão, eu revejo tudo, anoto para que continuemos a orar após a transmissão, ok? Muito bem, meus queridos, o grande conflito, aí está, uma saga milenar e o seu final surpreendente. Vamos rapidamente fazer uma revisão do tema da semana passada. Semana passada, então, estudamos o capítulo número 10, A Europa Desperta, e esse é o título da versão completa, né? Na versão missionária, na versão condensada, o título Alemanha, mas o conteúdo, reforço, é o mesmo. João capítulo 8, verso 32, entre os diversos versos que nós estudamos, eu gostaria de lembrar desse, que fala exatamente a respeito da liberdade que eu e você temos na palavra. E conhecerão a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. Estejamos alertas, meus queridos, muito alertas mesmo, sob várias formas, a obra do engano que aconteceu nos dias de Lutero, ela vai se repetir em nossos dias e vai desviar as pessoas exatamente do contato e da crença e da prática nas Escrituras, levando as pessoas a seguir os seus próprios sentimentos, suas próprias impressões, no lugar de prestar obediência à lei de Deus. E este é um dos maiores triunfos de Satanás. Irmãos, amigos, prestem atenção no que está acontecendo. Esta semana mesmo, com a bênção do Papa, a Igreja Romana tomou uma decisão contrária à palavra de Deus. Prestem atenção no que está acontecendo. Eu e você não devemos tratar ninguém sobre preconceito, sobre intolerância,
mas nós devemos estar atentos às decisões que são tomadas e que não têm respaldo bíblico, tão somente um respaldo de, digamos, de cultura, de aceitação popular. Mas cada vez que caminhamos para o próximo da volta de Cristo, a cultura e a aceitação popular estarão bem longe da palavra. Então eu peço que você preste atenção. Eu sempre tenho dito aqui nas nossas transmissões deste conteúdo, que é um conteúdo forte, profético. Nossa intenção aqui não é afrontar nenhuma religião, pelo contrário, nós estamos estudando fatos, inclusive fatos históricos. E esses fatos históricos estudados à luz da profecia. E é isso que importa. O que importa para você e para mim não é simplesmente uma placa de igreja que é melhor que uma ou melhor que a outra. Não é essa a nossa busca. Nós estamos buscando exatamente a vontade de Deus expressa na Sua palavra para todas as pessoas em todos os tempos, a fim de que estejamos prontos para ver Jesus voltar. E você vai notar que, assim como na Era das Trevas, durante a Idade Medieval, como vai ser agora nesses dias em que estamos vivendo. As escrituras vão ser deixadas de lado e as pessoas vão passar a colocar os seus sentimentos e as suas impressões como sendo a guia de suas consciências. E ainda vão dizer: a minha consciência não condena. Só que a nossa consciência, ela é pecadora, ela não vai condenar mesmo. Eu e você temos que colocar a palavra de Deus como sendo exatamente esse espelho em nossas vidas, através da lei do Senhor, a fim de que possamos discernir qual é a verdadeira vontade de Deus e qual é simplesmente a nossa vontade egoísta. Então, preste bem atenção: conhecereis a verdade e a verdade vai libertar a sua vida. Muito bem, vamos avançar para o contexto desta noite, capítulo número 11, sessão número 2, a sessão Despertam as Nações, os príncipes amparam a verdade. E na edição condensada, nós encontramos o título O Protesto. Aproveitando para dar aqui uma boa noite e boas-vindas a Vilma Agostinho, a Natália, também direto aqui de Massachusetts, Vilma Agostinho, direto de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, e a querida Shirley, nos assistindo de Benevides, no Pará. Os príncipes amparam a verdade e o protesto, título do capítulo número 11. Continuamos na nossa linha do tempo, estudando este período profético de 1260 anos, lembrando sempre você, na profecia, um dia corresponde a um ano. Portanto, Daniel 7:25 e Apocalipse 13:5 a 7, ao citarem 1260 dias, estão falando de 1260 anos, que, de acordo com a profecia, tiveram dois eventos para marcar a abertura e o fechamento desse período. O primeiro evento, o Edito de Justiniano, em 538, e o último evento, o aprisionamento do Papa Pio VI em 1798 depois de Cristo. Então, dentro dessa linha do tempo, continuamos no século XVI hoje e também na Alemanha. Nesse período, um dos mais nobres testemunhos em prol da reforma aconteceu exatamente no século XVI. E este testemunho poderoso ficou conhecido com o protesto apresentado por príncipes cristãos da Alemanha na chamada Dieta de Espira, no ano de 1529. Lembrando a você que já esteve conosco anteriormente, a palavra dieta vem do latim e ela tem exatamente dois significados. O primeiro significado é aquele mais conhecido, a questão alimentícia, o regime alimentício. Porém, dieta também significa, no latim, uma reunião política ou administrativa.
tá bem? Por isso, essas assembleias, esses concílios eram chamados de dieta, tá bem? Dieta de Espira, portanto, em 1529, na Alemanha, foi essa oportunidade de ter ali um tremendo testemunho proferido por príncipes cristãos da Reforma dentro desse concílio político-religioso. Vamos nos lembrar de que o grande líder alemão da Reforma, Martinho Lutero, havia sido proscrito, ok? Proscrito por uma lei civil influenciada pela questão eclesiástica, a Igreja de Roma. Portanto, Martinho Lutero estava proscrito do convívio e não poderia ter nenhum tipo de ajuda, contato, e apesar então do ensino das suas crenças ter sido proibido, no Império Germânico prevalecia uma certa tolerância religiosa. Mas, pressionado por Roma, o então novo imperador Carlos V estava inclinado a aniquilar o movimento da reforma. Porque, obviamente, Carlos V tinha interesses políticos, interesses econômicos, o seu império era um império germânico romano, então ele precisava estar em acordo com a Igreja de Roma para manter a sua estabilidade no trono. Por isso, apesar de uma certa tolerância, de uma vista grossa com o movimento da reforma, aos poucos ele foi sendo convencido a aniquilar Lutero e os seus seguidores. Então, ele convocou esta dieta de Espira exatamente com o objetivo de destruir a chamada heresia reformista. Se os príncipes eleitores não aceitassem por meios pacíficos rejeitar a reforma, Carlos V estava preparado para recorrer à espada. Em termos didáticos, ok? Não em termos históricos, mas em termos didáticos. Entenda o imperador Carlos V como sendo o presidente e os príncipes eleitores, os governadores de estados, ok? Mais ou menos esta era a relação. Você chamar um príncipe de eleitor significava que qualquer um deles ali poderia ser um imperador. Mas cada príncipe tinha então o seu feudo, tinha o seu pedaço de terra, onde as pessoas eram súditas dele, ok? Então, esses príncipes formavam, por exemplo, o Império Germânico. E entre eles, eles escolhiam aquele que seria o imperador sobre todos. Basicamente, eles eram iguais, eram até parentes, mas eles precisavam escolher um principal, ok? Só para que você possa entender essa linguagem de príncipe imperador, príncipe eleitor, duques, nobreza. Então você tinha ali uma figura principal que nós podemos didaticamente apontar como sendo o presidente, e você tinha esses outros também da realeza, que eram os príncipes eleitores e demais nobres das cortes regionais que formavam o país ou o império. Nesse contexto, ele então convoca essa dieta, chama os seus príncipes eleitores, chama as autoridades eclesiásticas de Roma, e obviamente que estas dietas, estas assembleias, nada mais eram do que um verdadeiro tribunal eclesiástico, no caso, para perseguir a reforma. Se os príncipes eleitores então não aceitassem de uma forma pacífica, como eu disse, a intenção de Carlos V era convencê-los à base da espada. Por isso, mesmo sobre esta ameaça, a pregação do evangelho, ela, apesar de proibida, continuava a acontecer naquele império germânico. Nesse desenho que vocês têm aí na tela, vocês têm uma noção de como era a cidade de Espira à época da dieta, ok?
Então, mais ou menos, você tem aí, esse desenho é de 1540, 1550. Então, ele mais ou menos que retrata como era a cidade de Espira no momento das dietas. Foram mais de uma que aconteceram em Espira. E ela tinha mais ou menos esta configuração, a cidade. E, além disso, além do evangelho ser proibido de ser pregado, acontece que o povo tinha muita sede e fome da palavra de Deus. Lembrem-se, dentro do território alemão havia muita tolerância para a pregação do evangelho. E também Lutero já havia ali a distribuição do Novo Testamento na língua alemã. Então, as pessoas ouviam pregações bíblicas. Inclusive, esta porta desta capela que está à direita na tela, ela ficava repleta de pessoas, milhares de pessoas congregavam os cultos desta capela, que era a capela conhecida do príncipe da Saxônia, Frederico, o mesmo que fez aquele plano de, entre aspas, sequestro de Martinho Lutero para poder protegê-lo da morte. Então, este príncipe Frederico, que era um reformado também, cria na reforma, dentro da capela, da sua capela, a pregação do evangelho atraía milhares de pessoas. Contudo, obviamente, os padres católicos pediam que os estados que haviam aceito a reforma se submetessem de forma implícita e obrigatória à jurisdição romana. Então, mesmo havendo esses territórios onde os príncipes permitiam a pregação do evangelho puro, a pregação do evangelho como palavra de Deus, agora, diante da dieta, eles foram pressionados a não mais tolerar esse tipo de pregação. A liberdade da palavra seria proibida e não se permitia conversões ao verdadeiro evangelho. E exigiu-se dos amigos da reforma que de pronto se submetessem a estas restrições. Portanto, as esperanças do mundo pareciam a ponto de se extinguir. Irmãos, amigos, essa mesma situação vai acontecer de novo. Em breve, não teremos mais nem essa liberdade de usar a internet para a pregação do puro evangelho, viu? Prestem atenção, a profecia mostra e nos deixa cientes do que passou, do que está acontecendo e do que vai acontecer. A mesma intolerância virá muito em breve, antes que Jesus retorne. E a dieta pressionava os príncipes reformadores a proibir a pregação do evangelho em seus estados, em suas terras. Sob a inspiração divina, eu queria que você tomasse a sua Bíblia dentro da possibilidade que você tem agora e abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 12. Porque exatamente isto que aconteceu, querida Molly Nuenberg, seja bem-vinda. Welcome, Molly. Também Laurença Lopes, que Deus esteja com você. Sobre exatamente essa questão, o apóstolo Paulo, pela inspiração, já havia alertado. Segunda carta de Paulo a Timóteo 3, verso 12. Eu leio na Nova Versão Internacional. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê, meus queridos? Serão o quê? Perseguidos. Ok? Não há nenhuma novidade debaixo do sol, cara pálida. Se você tomar a decisão de viver o puro evangelho de Cristo, viver realmente de acordo com a palavra de Deus, você sofrerá perseguição. Em menor escala, em maior escala, em algum momento você vai sentir uma barreira. E isso não é nenhuma novidade. Sabe, meus queridos, aqueles leais homens de Deus reconheciam uma autoridade que estava acima do imperador,
acima do rei, acima dos governantes terrestres e acima das autoridades eclesiásticas. E aqueles príncipes reformadores eram diretos em dizer: obedeceremos ao imperador em tudo que possa contribuir para manter a paz e a honra de Deus. Em outras palavras, importa obedecer a Deus do que aos homens. Tá pegando a visão aí, meu irmão, minha irmã? Porque eu e você seremos testados a esta mesma altura. Será que estamos dispostos também a enfrentar esta tremenda oposição à palavra do Senhor em nossos dias? No protesto de Espira, entre outras palavras que foram registradas neste protesto, o tempo e o espaço não permitem que eu reproduza tudo, mas eu coloquei aqui neste slide um destaque do protesto de Espira. Não há outra doutrina correta além da que se conforma com a palavra divina. Esta palavra é a única verdade, é a regra segura para toda doutrina e de toda a vida, e nunca pode falhar ou iludir-nos. Amém? Você crê? Eu queria que você imaginasse que esses homens estavam diante de um tribunal eclesiástico. Não estavam em qualquer ambiente. Estavam diante da maior autoridade política, civil e dos representantes da maior autoridade religiosa da época, a Igreja de Roma. E estavam ali sem o seu grande mentor, Lutero, porque Lutero não podia estar nesses ambientes, sob risco de vida. E esses homens tinham muito a perder, porque não eram pessoas de, digamos, da classe comum, eram príncipes. Eles tinham nobreza, tinham posses, tinham riqueza, tinham nomes a zelar, nome de suas famílias, e eles estavam colocando tudo isso em risco em nome da fé em Cristo. Isto nos diz alguma coisa, meus irmãos e irmãs? Será que eu e você também podemos, nesse caso, ter a certeza de estarmos fazendo a vontade de Deus na nossa vida? Queridos, o protesto de Espira foi um testemunho solene contra a intolerância religiosa e uma afirmação do direito de todos os seres humanos de poderem adorar a Deus segundo os ditames da sua própria consciência. Liberdade religiosa. Nós não podemos abrir mão desse direito e temos que respeitar o direito das outras pessoas também. Esse é um legado da reforma. A liberdade de crença em Deus conforme a consciência da pessoa. E é justamente este protesto, o protesto de Espira, em 1529, que deu à Igreja Reformada o nome protestante. Pegou a visão aí? Histórica? Então, este movimento de reforma, que idealizou um protesto com vários itens nos quais, então, esse movimento, então, identificava as falhas da Igreja Romana. Este protesto agora deu nome ao movimento da reforma. E as igrejas que adotaram este protesto passaram a se chamar protestantes, a partir desta data, 1529. Vamos agora explorar alguns trechos do capítulo 11, em que a serva do Senhor registra a respeito deste tema. E o primeiro destaque que eu queria compartilhar com você está na página 204. Grande conflito, lembrando que eu uso a edição completa, tá bom? A edição que está aqui em minhas mãos, a edição completa, as páginas todas.
204, onde lemos a declaração, ou seja, o protesto que nós estamos estudando, o protesto de Espira, tinha sido feita. Estava escrito na memória de milhares e também foi registrada onde, meus irmãos? Aonde está registrado o protesto de Espira? Nos livros que estão onde? No céu. Você está entendendo isso? Está pegando essa visão? Onde nenhum esforço humano poderia apagá-la. Porque a Igreja Romana, ao longo da história, apagou muitas provas da sua tirania. Muitas provas. Mas o protesto de Espira está registrado no céu, assim como os crimes da Igreja também. E jamais poderão ser apagados. Toda a Alemanha evangélica adotou o protesto como a expressão de sua fé, e por toda parte contemplavam os homens nesta declaração a promessa de uma era nova e melhor. Não é extraordinário? Nós não podemos dizer amém, assim seja, Senhor, por guiar todos os detalhes do teu povo em qualquer momento, especialmente nos momentos de crise. Ainda falando agora, isso Ellen White escreveu a respeito daqueles dias no século XVI. Na sequência da mesma página, a profetisa do Senhor, a serva do Senhor, aponta para os nossos dias. Estão preparados aí? Estão preparados para os nossos dias? Veja o que diz a profecia. A maneira de agir de Satanás contra Deus e a sua palavra, o que diz a serva do Senhor? Eu queria ouvir você, sinceramente. Não mudou. Tá pegando a visão aí? Alô? Tá acordado? A estratégia de Satanás, a maneira de agir contra Deus e contra a Bíblia, não mudou. Ele ainda se opõe a que sejam as escrituras adotadas como guia da vida, tanto quanto o fez no século XVI. Chamo a sua atenção, meu irmão, as decisões do judiciário, do executivo, do legislativo e das próprias igrejas chamadas cristãs, deixando de lado a Bíblia. Há em nosso tempo um vasto afastamento das doutrinas e preceitos bíblicos, e há uma necessidade de uma volta ao grande princípio protestante. E qual é esse grande princípio? A Bíblia e a Bíblia só como regra de fé e prática. Você crê nisso? Você crê nisso, em nome de Jesus? Nós precisamos voltar à Bíblia como sendo a nossa única regra de fé e prática. E ainda na sequência, dependendo da edição, fica tudo na 204, ou dependendo da edição, 204 e 205. Satanás ainda está a trabalhar com todos os meios de que pode dispor, a fim de fazer o quê? Presta atenção, meu irmão, meu amigo, minha amiga, minha irmã. Ele está trabalhando com todos os meios para tirar a nossa liberdade religiosa. Preste atenção nas decisões que são tomadas por representantes da política, do judiciário. Preste bem atenção. Liberdade religiosa sendo tirada é obra do diabo. O poder anticristão que os protestantes de Espira rejeitaram está hoje com renovado vigor, procurando restabelecer a sua perdida supremacia. E aí vem novamente, nossos dias, a mesma inseparável adesão à palavra de Deus que se manifestou na crise da reforma. É a única esperança de reforma hoje. Leve em consideração
a opinião das pessoas que você tem o direito de escolher como seus representantes, se vivem de fato de acordo com a palavra de Deus. Porque as decisões do executivo, do legislativo e do judiciário, tomadas contra a liberdade religiosa, são feitas por agentes de Satanás. Só em 2022, mais de 5.000 pessoas foram mortas em nome de Jesus. No século 21, viu? Números oficiais. E você não vê isso no noticiário, vê? Você já viu algum noticiário das grandes mídias divulgando que cristãos têm sido mortos por causa da sua fé em Cristo? Não dá notícia. Então, cuide da liberdade religiosa, esteja atento. Queridos, a dieta de Espira havia sido então presidida por um representante do imperador, o rei Fernando I, da Boêmia, Hungria e Croácia. Carlos V, apesar de fazer ali todo o trabalho de pano de fundo da dieta de Espira, para tentar aniquilar a reforma, ele não presidiu pessoalmente a dieta de Espira. Ele delegou isso para Fernando I. E nós sabemos como terminou. A dieta de Espira terminou com a vitória do protestantismo. Então, a fim de acalmar as dissensões que ainda perturbavam o seu império, o imperador Carlos V convoca uma nova assembleia, uma nova dieta, em 21 de janeiro de 1530, a Dieta de Augsburgo, decidindo ele mesmo, em pessoa, ser o presidente desta nova assembleia. E assim, ele convoca novamente aqueles príncipes protestantes, convoca também outros príncipes, autoridades eclesiásticas, tudo de novo, para fazer pressão. Agora ele faria pressão pessoalmente, diretamente, sobre os reformadores. E, obviamente, que estes príncipes reformadores estavam preocupados com a vida deles. Havia no ar alguma coisa de armadilha ao serem convocados para Augsburgo. Porém, eles avançaram. E durante a viagem, Lutero os acompanhou também, porque a fé desses príncipes começou a desanimar, eles passaram a ficar com medo do que haveria de acontecer. E diz então a serva do Senhor que nesse processo da viagem, está aí no livro Grande Conflito, Lutero foi animando espiritualmente os representantes da verdade, e nesse trecho da viagem ele compôs então o seu famoso hino Castelo Forte, baseado no Salmo número 46, no Salmo completo, número 46, e eu destaco com vocês o verso 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Eu leio na Nova Versão Internacional. Então, nesta viagem até Augsburgo, Lutero acompanhou parcialmente os príncipes para motivá-los e, no processo da viagem, ele compôs o hino Castelo Forte. Queridos, os príncipes reformados resolveram, então, redigir uma declaração sistematizada das suas opiniões, com as provas das Escrituras, e apresentaram, então, esta confissão de fé no dia 25 de junho de 1530. A Assembleia começou em janeiro. Somente no mês de junho, depois que eles fizeram esta confissão por escrito, essa confissão de fé, eles então apresentaram-na diante do imperador Carlos V. A tarefa de preparar esta confissão, obviamente, foi dada a Lutero, seu secretário Melanchthon e demais teólogos de Wittenberg. E com ousadia, aqueles príncipes, homens de Deus, assinaram essa confissão, sob pena de morte.
Afinal de contas, colocando o nome deles naquela confissão, eles estavam assumindo todos os riscos para eles. E eles estavam dispostos a confessar a sua fé em Cristo, estavam dispostos a perder os seus títulos, perder suas riquezas, suas terras e até a própria vida. E no link que descreve o vídeo desta noite, você encontra o link para acessar e ler toda a confissão de fé luterana, ok? Você pode fazê-lo após a nossa transmissão e vai precisar de um tempo para ler todo o documento, mas o documento está disponível aí na descrição do vídeo de hoje. Só para que vocês tenham uma ideia, um desses príncipes, chamado João da Saxônia, ele chegou a dizer o seguinte: ele escreveu: estou resolvido a fazer o que é reto, sem me perturbar acerca de minha coroa. Eu desejo confessar o Senhor. O meu chapéu de eleitor, meus títulos de nobreza não são para mim tão preciosos como a cruz de Jesus Cristo. Não é de arrepiar, meus queridos? Lutero fora proibido de comparecer em Augsburgo, mas ele estivera presente através das palavras da confissão e também das suas orações. E aí está a lista desses príncipes que foram homens de Deus para defender a reforma diante de Carlos V. Através desses príncipes e diante daquela assembleia, se cumpriu exatamente uma profecia. Sabe, queridos, imaginem, esses homens estão diante do imperador sentado no seu trono, diante de outros príncipes eleitores, de autoridades da nobreza, autoridades civis, autoridades de Roma, e agora eles leem e defendem a sua confissão de fé, atacando ali, através do evangelho, exatamente os erros da igreja papal. E com razão, os historiadores chamam este dia, 25 de junho de 1530, o maior dia da reforma e um dos mais gloriosos dias na história do cristianismo e da humanidade. A coragem desses homens. E exatamente pela postura de cada um deles, João, Jorge, Ernesto, Felipe, Wolfgang, Henrique e Francisco, nós podemos ver o cumprimento das palavras proféticas do salmista, Salmo 119, verso 46. Abra sua Bíblia, por favor. Uma boa noite para João Pessoa, através da Valdegrácia. Deus esteja com você. Anne Santos também. Seja bem-vinda. Salmo 119, verso 46. Falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ser envergonhado. Outra versão, revista e corrigida, diz sem ser confundido. Amém? A palavra de Deus se cumpre cabalmente, meus queridos. Reis e grandes homens constituíam o auditório de Augsburgo. Príncipes coroados se tornaram pregadores da verdade de Deus. Você tem noção do que isso significava? Esses homens tinham posses, tinham súditos, tinham terras, tinham riqueza e se tornaram pregadores do evangelho num nível o mais alto possível para a época. Outros príncipes acabaram se convertendo à fé reformada pelo testemunho deles. O próprio imperador Carlos V declarou que os artigos da confissão eram verdadeiros e irrefutáveis. E a confissão acabou sendo traduzida para muitas línguas, circulando por toda a Europa e por sucessivas gerações, e tem sido aceita por milhões de pessoas como sendo uma expressão de sua fé. É porque foi algo inspirado por Deus. Por isso, mais um detalhe chama a nossa atenção em meio a toda a crise, toda a ameaça pelas quais aqueles homens reformadores passaram. Preste atenção, estamos já encerrando.
Mas eu queria que você guardasse esta mesma certeza que acompanhou aqueles homens na reforma, homens e mulheres do passado, que foram usados por Deus para que hoje eu e você tivéssemos liberdade religiosa. Eu quero que você atente para o seguinte: os fiéis servos de Deus no século XVI não lutaram sozinhos. E para nós, neste tempo do fim, a realidade é a mesma. Os fiéis servos de Deus nunca batalham sozinhos. Quando você assume o seu compromisso com a palavra de Deus e vive este compromisso, meu irmão, minha irmã, você não está sozinho. Lembre-se do quadro que o profeta disse ao seu servo no passado, Eliseu. Abra comigo a sua Bíblia em 2º livro dos Reis, capítulo 6, verso 16. Quando Eliseu se viu cercado pelos exércitos inimigos, o seu servo entrou em pânico. Mas o profeta estava tranquilo, tranquilo. E a palavra diz: o profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que são contra nós. Você crê em nome de Jesus? Você crê que, mesmo sendo a minoria nesta época em que estamos vivendo, somos mais numerosos porque os anjos do céu estão ao nosso lado quando estamos dispostos a viver pela palavra? Não tenha medo. São mais aqueles que estão ao nosso lado do que aqueles que são contra nós. Palavra do Senhor. Os anjos de Deus guardaram os obreiros na causa da reforma. Diante dos perigos, pressões, humilhações que sobrevirão sobre os fiéis seguidores da palavra, a nossa parte é sermos semelhantes a cordeiros no matadouro. Meus irmãos, não combina com o cristão fiel do Senhor pessoas que queiram fazer levantes e criar tumulto. Não se justifica nenhum levante, nenhum tumulto sobre nada. Os servos de Deus encaram seus desafios como ovelhas conduzidas ao matadouro. Tomar a cruz de Cristo e segui-lo. E ele sofreu sem abrir a sua boca. Será que isso nos ensina alguma lição? Será que temos o direito de causar tumulto em nome da verdade? Aqueles homens e mulheres do passado sofriam como ovelhas que eram conduzidas ao matadouro. E essa é uma grande lição que eu e você temos que aprender. Algumas telas finais importantes. A primeira delas destaca o seguinte: faremos mais com nossas orações do que todos os nossos inimigos com a sua presunção e arrogância. Você crê nisso? Nosso poder não se manifesta no barulho. Nosso poder não se manifesta na discórdia, na afronta, na gritaria. O poder do cristão se manifesta nas orações. Você tem orado a Deus por liberdade religiosa? Você tem orado a Deus pela sua igreja, pelo seu pastor, pelos seus líderes? Você tem orado a Deus pelo presidente do seu país, pelos ministros, pelos juízes, pelos deputados e senadores, pelos prefeitos, vereadores? Você ora a Deus de maneira intercessora? Ou será que nós achamos que hashtags vão fazer alguma mudança na vida das pessoas? Protestos. Irmãos, está na hora de agirmos como os reformadores do passado. A vitória vem da oração
e do controle, do domínio próprio. Pegou a visão? Ainda nessa linha, olha que frase extraordinária da serva do Senhor ali no livro Grande Conflito, já no finalzinho do capítulo 10, do capítulo 11, melhor dizendo, você encontra esta frase na página 210. Do local secreto da oração proveio o poder que abalou o mundo na grande reforma. Dentro da sua casa, qual é o seu local secreto de oração? Me chama muito a atenção quando eu tenho a oportunidade de ouvir a irmã Raquel Macedo, de Framingham, orar. Por mais de uma vez, quando participa conosco da família Primeiro Encontro pelas manhãs, ela diz: Pastor, deixa eu ir até o meu local de oração aqui na minha casa para orar. Coisa linda. Onde está o seu local de oração dentro da sua casa? Meus irmãos, é dali que vem o poder. O poder que você julga faltar tem que ser buscado ali, no seu local de oração. A oração feita por você e a oração feita de maneira intercessora. Deus ouviu o clamor dos seus servos. Deu àqueles príncipes e ministros a graça, a coragem para manterem a verdade contra os dominadores das trevas deste mundo. E é isso que nós precisamos também, irmãos e irmãs. Finalmente, último verso que eu queria a sua atenção. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 6. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 6. Nosso Deus diz: assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais, nunca, jamais será envergonhado. A revista a Almeida e Revista e Corrigida diz confundido. Você aceita esta bênção na sua vida? De serem guiadas as suas decisões através exatamente da palavra? Tendo esta oportunidade que eu e você temos de podermos, de fato, agir e viver conforme a palavra, queridos irmãos e amigos. Os reformadores protestantes haviam edificado sobre Cristo e as portas do inferno não prevaleceriam contra eles. Em nome de Jesus, as portas do inferno não têm poder sobre a sua vida se ela estiver pautada na palavra. Será que Deus pode contar conosco em termos um compromisso sério com a palavra? Em termos uma postura que realmente seja condizente com alguém que se diz cristão? Onde exerçamos mais o perdão do que a culpa, mais a bênção do que o julgamento, e que possamos ter uma vida que se coloque no lugar das outras pessoas, empatia. Que possamos ter o sentimento de Cristo, compaixão, palavra latina que significa literalmente sofrer junto com, para que de fato possamos estar prontos e preparar pessoas para ver Jesus voltar? Não nos enganemos, a estratégia de Satanás é a mesma, ontem e hoje: desacreditar a palavra. Vamos pedir a Deus força para vivermos de acordo com a palavra. Haja o que houver, não estamos sozinhos. São mais os que estão conosco do que aqueles que são contra nós. Você crê? Senhor Jesus, nesta noite, mais uma vez te agradecemos
nossa liberdade religiosa. Uma liberdade que custou a vida de milhares de pessoas, especialmente durante a Idade das Trevas. Que nós possamos aproveitá-la, Deus, dando a primazia, o primeiro lugar à Bíblia no nosso viver diário e prático. Dá-nos paixão pela palavra e ajuda-nos a cada dia a sermos mais semelhantes a Ti pela palavra. Termos firmeza diante de uma sociedade que está mais preocupada com impressões e com a própria vontade, ou seja, uma sociedade cada vez mais egoísta. Que não tenhamos medo de andar na contramão de decisões que não estejam de acordo com a tua palavra. Haja o que houver, nos deste senso de pertencimento à família de Deus. Mas não queremos ser exclusivistas, não queremos ser pessoas que condenam, que excluem. Pelo contrário, cada vez mais semelhantes a ti, queremos nos misturar com aqueles que precisam de ajuda. E, obviamente, experimentarmos a rejeição, a intolerância, a indiferença, mas nunca, Senhor, nunca permita que sejamos motivo de pessoas desistirem do céu e de Jesus. Que possamos ser cristãos que possam atrair pessoas para Cristo e não para as nossas opiniões próprias. Transforma-nos. Transforma-nos de acordo com a tua palavra e ajuda-nos a fazermos a diferença num mundo cada vez mais mergulhado em trevas. A luz não é nossa, a luz é sua. E obrigado por nos mostrar o que aconteceu no passado, nos mostrar o que está acontecendo hoje e nos dar a certeza de um futuro onde só dependemos da nossa escolha, sermos fiéis a Ti. E é essa escolha que estamos renovando agora, através do compromisso com a Tua palavra, do compromisso com a oração e do compromisso com o testemunho, pedindo o Teu breve retorno. Em nome de Jesus oramos, dizendo amém e graças a Deus. Que privilégio, meus queridos. Que privilégio. Próxima quarta-feira, após o Natal, capítulo 12. Não esqueça, capítulo de número 12, para o estudo da nossa série Grande Conflito. E amanhã, nesses mesmos links, Facebook, Zoom, você é convidado para participar da família Primeiro Encontro. Deus te abençoe, te guarde e te dê fome e sede da palavra. E lembre-se, breve Jesus voltará. Uma boa noite a todos.